você está conduzindo uma pesquisa qualitativa com aquele viés um pouquinho mais positivista, mas está em dúvida sobre os critérios, né, para avaliar se a sua pesquisa qualitativa vai ter qualidade ou não, nesse vídeo de pesquisa na prática eu vou falar um pouquinho então sobre alguns critérios de avaliação da qualidade das pesquisas científicas com viés um pouquinho mais positivista. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! As pesquisas qualitativas, elas podem ser divididas em duas abordagens epistemológicas, basicamente, assim, de forma super simples. As pesquisas qualitativas com viés um pouco mais positivista e as pesquisas qualitativas com viés um pouco mais interpretativista. A gente até já falou aqui no canal sobre epistemologia da pesquisa, né, e pesquisas positivistas, pesquisas interpretativistas. Se você não sabe muito bem essa nomenclatura e qual é a diferença entre os dois, eu vou deixar o cardzinho desse vídeo aqui em cima. Nesse vídeo especificamente eu vou falar sobre os critérios de avaliação de qualidade para pesquisas qualitativas que têm um viés um pouquinho mais positivista. As pesquisas qualitativas com esse viés um pouquinho mais positivista, elas vão se encaixar muito bem em pesquisas que estão dentro de áreas do conhecimento que utilizam muito esse viés, essa abordagem epistemológica mais positivista, geralmente áreas do conhecimento relacionada a ciências exatas ou ciências duras, como alguns chamam, ou pesquisas que vão fazer parte de uma pesquisa maior de métodos mistos, porque as pesquisas qualitativas com viés positivista, elas super se encaixam com pesquisas quantitativas, porque elas estão dentro da mesma área, né, dentro da mesma abordagem epistemológica positivista das pesquisas quantitativas. Então fica um pouco mais fácil de trabalhar nesse sentido de linkar, de fazer então a comparação, fazer a união dos resultados da etapa qualitativa com a etapa quantitativa. Ah, Amália, eu não faço ideia de que pesquisa qualitativa é. Estudos de caso, né, que citam o IN, por exemplo, que se baseiam no IN, são pesquisas qualitativas com viés mais positivista. Se você está usando análise de conteúdo, a análise de conteúdo ela é bastante, né, tem um viés bastante positivista para análise dos dados qualitativos. Então, só para você ter uma ideia, assim, alguns exemplos de pesquisas qualitativas que usam essa abordagem epistemológica que a gente chama de mais positivista. É claro que existem várias nomenclaturas, cada área tem uma cultura diferente, um entendimento diferente, a ideia aqui não é discutir isso, mas sim trazer alguns critérios de avaliação da qualidade das pesquisas, porque as pesquisas qualitativas com viés positivista precisam ter alguns critérios específicos para identificar se a pesquisa foi bem feita ou não. Mas antes de eu explicar, então, esses 4 critérios de avaliação da qualidade das pesquisas qualitativas com viés positivista, para tudo, se você não é inscrito aqui no nosso canal ainda, já clica aqui embaixo, se inscreve, já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Então vamos lá. Eu vou deixar, inclusive, na descrição do vídeo a referência do artigo que eu me baseei sobre esses critérios de avaliação, e é legal que esse artigo fala exatamente do oposto, fala das abordagens epistemológicas mais interpretativistas e apresenta até alguns critérios de avaliação das pesquisas interpretativistas também. Então, se você tem curiosidade de saber dos dois, dá uma olhadinha na referência que vai estar aqui embaixo. Para pesquisa qualitativa com viés mais positivista, então, tem basicamente 4 critérios de avaliação para ver se a qualidade da pesquisa está boa. O primeiro critério de avaliação é a validade interna. O que é isso? É o quanto os dados explicam aquele fenômeno que está sendo estudado. É uma forma da gente entender se o processo de análise técnica de coleta e de análise de dados foi empreendido ao longo da pesquisa, que é capaz de explicar, né, o processo de coleta e de análise de dados foi bem feito a ponto de explicar, então, aquele fenômeno que a pesquisa se propôs a investigar, se não tem ali algum gap, algum distanciamento, ou se não, realmente os resultados explicam como aquele fenômeno ocorre, enfim, em que circunstâncias. O segundo critério de avaliação para esse tipo de pesquisa é a validade externa, ou seja, o quanto aqueles resultados dessa pesquisa são capazes também de explicar fenômenos em situações semelhantes, em situações similares. É uma ideia muito interessante essa, porque a maior parte das pesquisas que eu tenho observado, não só qualitativa como quantitativa, mas a qualitativa acaba ocorrendo com mais frequência isso, a gente às vezes se gruda
muito no contexto onde a gente está pesquisando. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa numa escola XYZ desse lugar assim, assim, assado. A gente não tem que olhar para o lugar onde a gente está aplicando a pesquisa. A gente tem que olhar para a teoria, para o fenômeno que a gente está investigando. O lugar onde a gente vai aplicar a pesquisa é só o lugar onde a gente aplicou a pesquisa. Mas a gente tem que conduzir toda a nossa pesquisa de uma forma um pouco mais teórica, vamos dizer assim, porque os resultados eles vão explicar o fenômeno naquela localidade onde a gente aplicou, mas eles também têm que explicar aquele fenômeno em outras situações muito semelhantes, porque senão não é um trabalho científico, não é uma pesquisa científica com uma relevância maior, mas sim quase um trabalho de consultoria específico para aquela realidade. Então, o ideal é que a gente se desprenda um pouco mais do contexto onde a gente está aplicando a nossa pesquisa e olhe de uma forma um pouco mais teórica na investigação daquele fenômeno, onde o nosso contexto vai ser só onde a gente aplicou. É claro que os resultados vão ser super ricos, vão ajudar muito aquela situação, aquele local onde a gente está aplicando a pesquisa, com certeza. Mas não é o foco da sua pesquisa, isso pode ser um relatório adicional que você vai fazer e apresentar os resultados para aquele local. E ótimo, é um plus a mais, né? Eu sei que não pode falar isso, mas né? Enfim, é um plus aí da sua pesquisa. Mas o ideal é que você olhe, então, para a teoria, para a investigação daquele fenômeno, investigue aquele fenômeno, faça a aplicação naquela situação específica, mas que os seus resultados também consigam explicar fenômenos que acontecem em situações, em contextos semelhantes. E aí a sua pesquisa, então, vai ter validade externa. O terceiro critério de qualidade das pesquisas científicas qualitativas com viés mais positivista é a confiabilidade. É o quanto os teus dados podem ser replicados por outros pesquisadores, outras pesquisadoras em contextos semelhantes. Então, a confiabilidade na pesquisa qualitativa positivista, ela tem muita relação ao passo a passo que você conduziu a pesquisa. Então tem que estar muito claro lá no teu método todas as decisões que foram tomadas, quais foram as dificuldades e quais foram as decisões tomadas para poder superar essas dificuldades, porque um outro pesquisador, uma outra pesquisadora vai poder olhar o teu método e vai poder replicar numa situação muito semelhante, vai poder comparar esses dados. Então digamos que eu investiguei um fenômeno específico em um contexto específico, tá? Numa situação lá, sei lá, numa escola, numa localidade específica. Um outro pesquisador, uma outra pesquisadora olhou a minha pesquisa e, nossa, na minha escola também está acontecendo isso, eu estou entrando no mestrado agora, eu vou replicar essa pesquisa e vou identificar se esse fenômeno também ocorre na minha escola, enfim, na minha localidade. Ele vai lá e segue todo o passo a passo que eu expliquei no meu método e aí vai chegar a resultados muito semelhantes ou não, mas vai poder comparar, porque o passo a passo da aplicação da pesquisa ficou muito claro e aí foi possível replicar. Se esse passo a passo não fica claro, fica difícil de outra pessoa ir lá e replicar a mesma pesquisa. Então, a confiabilidade está muito relacionada a essa capacidade da sua pesquisa de poder ser replicada por outros pesquisadores, por outras pesquisadoras em contextos semelhantes, né? Talvez não vão encontrar os mesmos resultados, é claro, porque são contextos semelhantes, mas diferentes entre si, mas com a replicação desse método vai ser possível comparar esses resultados. E o quarto e último critério de qualidade para esse tipo de pesquisa é a objetividade, ou seja, o quanto os meus dados estão livres do viés do pesquisador ou da pesquisadora que está conduzindo a pesquisa. De novo, quando a gente está falando de pesquisa positivista, a gente também entende que o pesquisador, a pesquisadora, vai fazer um exercício constante de se distanciar, de se separar da pesquisa, né? Eu posso estar fazendo a pesquisa, mas eu posso parar a pesquisa nesse momento, uma outra pessoa pode continuar conduzindo a pesquisa e, teoricamente, os resultados vão ser muito semelhantes, quase iguais, porque a pesquisa ela está sendo conduzida com um método bastante, enfim, definido. Então, e o processo de análise é o tempo inteiro a gente tentando se distanciar, para ver se não é a minha opinião, a minha avaliação, o meu julgamento em relação àquilo, mas sim o que a teoria está propondo e o que o método de análise dos dados me permite identificar daqueles resultados. E a gente só consegue isso, de novo, se o nosso método está bem definido, bem delineado, a gente sabe exatamente o que vai ser feito em cada uma das etapas e a gente faz esse exercício constante de olhar se aquela análise está feita com base na teoria ou com base no nosso achismo. E aí no nosso achismo,
tem que ser com base na teoria, e aí fazer esse exercício de se distanciar, né, de não ter esse viés do pesquisador, da pesquisadora nos resultados. Uma das formas de fazer isso na pesquisa qualitativa é fazer codificação entre codificadores, né? Então, vai ter mais de uma pessoa fazendo codificação dos resultados para comparar se o que eu estou codificando naquele trecho é o mesmo que uma outra pessoa está enxergando, de acordo com o meu livro de códigos prévio, de acordo, enfim, com a técnica de análise de dados que você escolheu. Mas esse é o critério, então, de objetividade. Espero que vocês tenham gostado, então, de entender um pouquinho sobre esses critérios de qualidade para pesquisas qualitativas com viés um pouquinho mais positivista. E aí, eu acho que agora fica um pouquinho mais fácil de você entender como você pode olhar para a sua pesquisa e melhorar os processos para que a sua pesquisa fique mais robusta e, claro, passe na banca de qualificação, passe na banca de defesa do mestrado e do doutorado com mais elogios, né, e que vire, então, uma publicação científica, uma revista científica de alto impacto. Se aconteceu isso, se você está publicando, se você recebeu elogios na sua banca, deixa aqui nos comentários, eu adoro saber. E a gente se encontra, então, em um próximo vídeo. Até!